Quando próximas ao fogo, nossas mãos recebem a energia térmica resultante da combustão. Essa transferência de energia é chamada de calor. O calor sempre passa espontaneamente dos corpos de temperatura mais elevada para os de menor temperatura. Quando esses corpos atingem a mesma temperatura, ou seja, chegam ao equilíbrio térmico, o fluxo energético para. Neste experimento, vamos conhecer algumas propriedades do calor: produzir variação de temperatura e mudança de estado. Para fazer esse experimento, vamos usar 2 béqueres de 1 litro, 2 bicos de Bunsen com difusores de calor e 2 termômetros. O primeiro béquer tem só água. O segundo tem água e gelo em equilíbrio térmico. Para começar, vamos colocar o béquer com água sobre um bico de Bunsen aceso. Depois, vamos ficar atentos à variação de temperatura no termômetro inserido nesse béquer. Passado algum tempo, observamos que a água esquentou. Já quando se apaga a fonte de calor, observamos que a temperatura da água diminui. Agora vamos colocar o béquer com água e gelo sobre um bico de Bunsen aceso. De novo, vamos ficar atentos à variação de temperatura no termômetro inserido no béquer. Nesse caso, observamos que a temperatura permaneceu no ponto de fusão durante algum tempo. Depois, sofreu elevação. Ao atingir o ponto de ebulição, a temperatura novamente permaneceu constante durante certo tempo, para depois cair quando apagamos a fonte de calor. A energia térmica liberada pela fonte de calor eleva a temperatura da água, aumentando a agitação de suas moléculas. Esse processo aconteceu no béquer número 1 e em parte do experimento com o béquer número 2. Nesse processo de aquecimento, a água recebe calor e cede calor ao ar que a envolve. A esse tipo de calor que é absorvido ou cedido por uma substância e que produz variação de temperatura, chamamos calor sensível. Existe também o calor latente, ou seja, o calor que é cedido ou retirado de uma substância e que produz mudança de estado. Esse processo aconteceu em 2 momentos do experimento com o béquer número 2. O primeiro momento em que houve ganho de calor latente foi quando havia água no estado sólido. Nessa fase de gelo, as moléculas ocupam posições definidas e estão fortemente ligadas umas às outras, formando estruturas cristalinas. Quando fornecemos calor ao sistema, a energia foi totalmente usada para quebrar as ligações moleculares da fase sólida, o que fez a água passar do estado sólido para o líquido. Quando restou apenas água no béquer, o calor recebido passou a ser sensível e a temperatura aumentou até atingir o ponto de ebulição. Durante o processo de ebulição, o calor recebido pela água passou de novo a ser latente. A temperatura permaneceu constante até a fonte de calor ser apagada.